E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você reencarnou em outro mundo e ganhou uma habilidade divina dada por Deus. E usando essa habilidade você vai se estabelecer nesse novo mundo, derrotar monstros poderosos e fazer amigos. Então pessoal, hoje nós estamos no anime Isekai Nobiri Nouka. Hirako é um cara de 39 anos que está se mantendo vivo respirando através de aparelhos até que ele não resiste e morre. No Vida Após a Morte ele se encontra com um deus que fala que tem culpa na morte dele, porque sem querer ele errou no julgamento divino, dando uma vida digna de um pecador para uma pessoa do bem. Então por esse motivo ele propõe lhe dar uma nova vida reencarnando em um mundo de fantasia e pergunta se ele tem algum pedido. Hirako pede apenas que ele possa ser um agricultor e viver em um lugar afastado da civilização. Deus atende o pedido dele dando uma habilidade divina chamada de ferramenta de agricultura onipotente e o reencarna no meio de uma floresta. O garoto fica feliz em ver que agora ele tem um corpo saudável. Hirako usa a habilidade de ferramenta onipotente que toma a forma de um enxado, possibilitando arar a terra em um solo duro com facilidade. Ele percebe que enquanto está usando a ferramenta onipotente ele não gasta energia do seu corpo. Vendo que está em um lugar que não conhece, ele precisa garantir água e comida primeiro. Após passar horas procurando por um rio e não conseguir achar, ele decide se estabelecer perto da maior árvore da floresta. Hirako usa a ferramenta onipotente para tomar a forma de uma pá e começa a cavar procurando por água. Não demora muito para ele conseguir encontrar. Com a água adquirida, ele começa a limpar o local para construir sua base. Utilizando a ferramenta com a forma de um machado para cortar uma árvore, ele fica surpreso com a força que ele ganha usando a ferramenta. Hirako aproveita a madeira da árvore para construir sua cabana. Entretanto, o sol está se pondo, então ele cava um buraco no tronco da maior árvore da floresta para servir como abrigo temporário. Pela manhã, enquanto Hirako se preparava para arar a terra, ele foi atacado por um monstro coelho, mas o prota consegue derrotá-lo facilmente, obtendo carne para se alimentar. Em seguida, ele voltará à terra pensando em quais legumes e frutas ele deseja plantar. No entanto, ele lembra que não tem nenhuma semente para o plantio. Porém, já no outro dia ele se dá conta que todo local que foi arado tem uma planta brotando. O garoto feliz decide construir uma cerca e cavar uma trincheira ao redor da sua base para evitar que os monstros destruam sua plantação. Ele aproveita para construir sua cabana usando madeiras empilhadas como parede, e por não conseguir levantar a parede de madeira muito alta, ele cava pelo lado de dentro para ganhar profundidade, e finaliza usando casca de árvore como telhado. Do lado de fora ele encontra um casal de lobo e os alimenta com a carne de um monstro javali que ele havia derrotado. De repente a loba começa a sentir dor porque está prestes a dar à luz. Ele, sem saber o que fazer, leva a loba para a cabana porque é mais seguro do que deixar ela dar à luz do lado de fora. Para não ficar frio durante a noite, ele acende uma fogueira na porta da cabana, e para não incomodar, o prota vai dormir no abrigo temporário. Quando acorda, ele vai até a cabana e a loba já havia dado à luz. Como os lobos gostaram do local, Hirako construiu uma nova cabana para ele. Algum tempo depois, a plantação de tomate já estava pronta para a colheita. Os lobos começaram a fazer a patrulha do local, derrotando os monstros que se aproximavam. Então o prota decidiu dar nome para eles. O macho se chama Kuro, a fêmea Yuki, e os lobinhos se chamam Kuroichi, Kurone, Kurosan e Kuroyon. O deus que reencarnou o protagonista decide verificar como ele está, e percebe que cometeu outro erro, porque ele mandou o garoto para uma floresta cheia de criaturas extremamente perigosas. Enquanto isso, Hirako descobriu um fato interessante. Para plantar utilizando a ferramenta onipotente, basta ele pensar na fruta, legumes ou em qualquer outra planta enquanto ara a terra com a ferramenta. Brincando com os lobos, o garoto se diverte e percebe que a solidão poderia ser insuportável se ele não tivesse os encontrado. Sem contar que, acompanhado por um lobo, ele consegue explorar a floresta sem se perder ou ser atacado por alguma criatura. E graças a isso ele conseguiu encontrar um rio. Logo quando o inverno chegou, ele tentou usar um casaco feito com a pele de coelho. No entanto, era muito fedorenta a ponto dele não conseguir usar. Mas o lobo trouxe uma aranha gigante que consegue produzir tecido. E usando a pele do coelho, a qual ele já havia desistido, a aranha conseguiu fazer um casaco que não fica com mau cheiro. Também fez uma roupa de cama e uma cortina para bloquear o vento gelado. Como gratidão, ele deixou a aranha morar na maior árvore da floresta e lhe deu o nome de Zabuton. Após o inverno, os lobos que eram filhotes saíram para a floresta e pouco tempo depois eles voltaram acompanhados como um casal. Para completar, Zabuton apareceu com um monte de filhotes. Quando ele estava se preparando para arar a terra, Zabuton tocou o alarme de intruso e um lobo veio buscar o Hirako. Chegando lá, ele se depara com uma pequena garota que havia entrado em combate com os lobos. Ela pede por ajuda e o prota se aproxima para ajudá-la. Entretanto, ela morde o pescoço dele para se recuperar, voltando ao seu tamanho original, se revelando
afirmando ser uma vampira, mas os lobos atacam ela novamente. Hirako pergunta se ela é sua inimiga. A garota responde que não. Então o prota manda ela sugar seu sangue para se recuperar. Em seguida ele leva ela até sua base. A garota fica impressionada vendo vários tipos de plantas que ela nunca tinha visto. Hirako aproveita e dá um tomate para ela provar. A garota fala que a textura é estranha, mas tem um gosto maravilhoso. Já no final do dia ela se apresenta como Lu. Ela está fazendo uma pesquisa sobre plantas medicinais. Lu conta que está naquela floresta devido a uma pequena briga que ela teve com um nobre, porque ele estava tentando roubar sua pesquisa e depois que ela fugiu ele mandou um perseguidor atrás dela. O prota fala que tem um pedido e pergunta se ela gostaria de namorar com ele. Lu fala que aquele é um pedido muito repentino e também tem gente perseguindo ela, além dela ser uma vampira, mas o prota fala que não se importa. Ela toda corada aceita o pedido dele. No outro dia ele pergunta por que ela ficou pequena de novo. Lu responde que é para a sua proteção, porque ele não vai pensar em fazer nada enquanto ela estiver com aquele corpo pequeno. Zabuton toca o alarme novamente. O prota corre até lá para ver o que aconteceu e se depara com uma garota anjo que havia sido derrotada pelos lobos e capturada pela Zabuton. Hirako a liberta e ela usa magia para se recuperar. A garota anjo reconhece a Lu e fala para ela parar de resistir e se entregar. Já na cabana do prota, a garota anjo se apresenta como tia e pergunta quem é aquele homem. Lu toda corada fala que ele é seu marido. Tia conta que está perseguindo a Lu porque o nobre colocou uma grande recompensa para quem capturar ela. A garota vampiro pergunta se a tia também quer morar ali, apresentando o local como um ótimo lugar para se viver e a leva para ajudar a fazer a colheita. Tia prova o morango pela primeira vez e gosta muito da fruta. Alguns dias depois, tia pergunta se eles podem expandir a produção de morango, mas o Hirako fala que muito provavelmente eles não dariam conta de colher todos os morangos e nem de comê-los. Ele vê os lobinhos e decide construir uma nova área para os lobos devido à família ter aumentado rapidamente. Os filhotes das Zabuton se despediram e saíram para a floresta. Tia fala que também vai sair, mas ele não precisa se preocupar porque ela não vai demorar muito para voltar. Algum tempo depois ela volta acompanhada por algumas elfas. Lia pergunta se elas podem morar ali. Tia conta que todas elas moravam em um vilarejo bem ao norte. No entanto, a maioria do seu povo foi exterminado quando foram arrastados para a guerra dos humanos. Desde então, os poucos elfos que restaram estão vagando procurando por um lugar para se estabelecer e chamar de lar. A garota vampiro fala que é uma boa ideia e pergunta qual é a idade delas. Lia fala que é a mais velha e tem pouco mais de 400 anos de idade. A mais nova tem em média de 300 anos de idade. Hirako concorda e apresenta a Zabuton e os lobos, o que acaba causando medo, fazendo elas desmaiarem. De imediato, o prota cortou algumas árvores para ajudar elas a construir sua própria casa, e não demorou muito para terminar. Logo elas se acostumaram com a vida ali e ajudaram na melhoria do local. Lia fala que agora que elas se estabeleceram, a única coisa que falta é repovoar seu clã. Após um dia de colheita, Lee pergunta se elas podem usar o trigo para fazer pão. O prota responde que sim. Todas elas trabalharam juntas para preparar o pão. O garoto fica feliz em comer pão pela primeira vez depois que veio para esse mundo. Hirako pergunta para Lu se aquela terra onde eles estão morando pertence a alguém. Lu responde que aquela floresta está sob o domínio do Lorde Demônio. O prota fica preocupado que possa dar algum tipo de problema. Lu pergunta se ele recebeu algum tipo de apoio quando começou a construir. Hirako responde que não. Lu fala que então ele não precisa se preocupar, já que ele construiu tudo aquilo sozinho, aquela terra pertence a ele. Zabuton aparece com uma abelha rainha capturada. O inseto aceita o Hirako como seu mestre, por esse motivo o prota constrói uma colônia onde as abelhas operárias poderão produzir mel. Logo em seguida ele finaliza a construção do reservatório de água. Lia pergunta qual material ele planeja usar para trazer água até o reservatório, porque dependendo do material pode ocorrer muito vazamento. O garoto fala que vai usar terra compactada. Logo ele começa a trabalhar junto com as elfas e finaliza a hidrovia trazendo água para o reservatório. Hirako nota que alguns peixes passaram pela hidrovia e aproveita para fazer churrasco de peixe. Lu comenta com a tia que peixe da Floresta da Morte tem um gosto horrível, mas tanto a Lu quanto a tia e as elfas gostaram muito do peixe preparado pelo Hirako. Agora que a base tem um reservatório, o prota avisa que vai construir um arrozal. Ele pede ajuda das elfas e quando Lia entra no campo de plantio, ela nota que tem uma sensação viscosa. As outras elfas também ajudam e não demora muito para terminar o plantio. Alguns dias depois, o arroz já está pronto para a colheita. Hirako faz todo o processo para deixar o arroz no ponto de ir para a panela. Quando termina de cozinhar, ele prepara bolinho de arroz recheado com peixe, e todas elas gostaram muito. Após mais um dia de plantio, Hirako nota que as elfas conseguem se limpar utilizando magia. Entretanto,
entanto, como ele não consegue, ele pede ajuda delas para construir um banho de água morna. O Prota faz um desenho mostrando as etapas da construção e começaram construindo a fornalha para aquecer a água. Depois é feito o canal de alimentação e por último a banheira de madeira. Hirako fala que agora o único problema é que mandar água usada de volta pro rio não é bom, mas a tia resolve o problema dizendo para ele usar slimes porque eles comem as matérias orgânicas deixando a água purificada. O Prota explica como o banho funciona, no entanto Lia pede para ele mostrar como se faz. Hirako entra no banho e demonstra cada etapa que elas precisam seguir, e quando Hirako se preparava para sair, todas elas entraram junto com ele. No outro dia, os lobos encontraram 5 elfas e as trouxeram para a base. Lia fala que elas moravam na mesma aldeia que ela. Lafa conta que já fazem 200 anos que elas vivem como andarilhos procurando por um lugar para morar. Hirako fala que por ele tudo bem, elas podem morar ali. Lia chama elas para construir uma casa e avisa que vai aproveitar para fazer melhorias na casa do Hirako. E para garantir o renascimento da raça dos elfos, elas precisam começar a repovoar seu clã. Kuro fala em seu pensamento que o número de garotas no grupo do seu mestre aumentou novamente. Antes de conhecer o Prota, Kuro passou a maior parte da sua vida vivendo como lobo solitário na floresta, e nunca tinha perdido a única batalha. Até que um dia ele conheceu uma fêmea e foi derrotado por ela. Como resultado, eles se tornaram um casal. Tudo estava indo bem, porém, quando a loba estava prestes a dar à luz, eles acabaram sendo atacados e derrotados pelo urso Grappler, o rei da floresta. Então, vagando gravemente feridos, eles encontraram um lugar onde nem o rei da floresta se atrevia a pisar, e foram adotados pelo Hirako. A única preocupação dele é que o Prota parece não saber que eles são monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais. Depois de alguns dias de trabalho, a casa nova do Hirako finalmente ficou pronta. Enquanto Lia mostrava a parte interior da casa, o garoto nota que tem um cômodo com tranca na porta e dentro tem apenas uma cama de casal. Horas depois, o Prota conta que hoje ele vai fazer curry, algo que elas ainda não comeram. Quando ele fala o que precisa para fazer, tem um item com nome parecido com Lu, e a vampira fica com medo pensando que ele quer usar ela como ingrediente. Hirako leva elas para ajudarem ele a colher os temperos que serão usados para preparar o curry, mas o que deixa elas impressionadas é o coentro ter a capacidade de espantar os lobos infernais. Por esse motivo, elas saem para pesquisar. Na hora de preparar o curry, a única ajudando ele é a Lia. O Prota vai preparando e explicando de maneira detalhada para a garota o que ele está fazendo. Já à noite, todas elas se reúnem para comer e gostam muito da comida feita pelo Hirako. Com o inverno chegando, o Prota começa a se preparar para passar a maior parte do tempo dentro de casa. Ele armazena uma grande quantidade de lenha e pede para o Zabuton fazer mais cobertores. Lu e Tia ficaram encarregadas de preparar e armazenar comida. Hirako está trabalhando em uma maneira de armazenar os vegetais em caixas de madeira, que vão ser cobertas por um pano e por uma camada de neve para deixar tudo climatizado. O garoto observa Tia e Lu usando magia e também tenta usar, porém não consegue. Lu diz que aquela pode ser uma magia de baixo nível, mas ele não vai conseguir usá-la se não tiver um entendimento básico de magia. Hirako fala que todas elas são incríveis, no entanto, tudo que ele tem feito é cuidar da plantação e cozinhar. Lu pergunta o que ele está falando, porque na verdade ele é o mais incrível dali. Não é qualquer um que consegue levar uma vida tranquila no meio da floresta da morte. A neve começa a acumular e o Prota faz alguns jogos de tabuleiro para passarem o tempo. Ele explica como se joga e a Lu desafia a Tia para uma partida, mas não demora muito para a Anjinha derrotar a vampira. Ele verifica para ver se todo mundo está se divertindo e até mesmo Kuro e a Yuki estão brincando. Kuro demonstra ser muito inteligente, conseguindo derrotar todos no jogo de tabuleiro. Logo quando o inverno acaba, Zabuton toca o alarme de intruso anunciando a chegada de um dragão. A criatura de imediato usa um poderoso ataque de fogo. Mesmo a Tia e a Lu combinando magia de barreira não foram capazes de neutralizar o ataque por completo. Lia chama as elfas para tentar apagar o fogo que está se espalhando. Tia pergunta se elas devem atacar, mas a Lu fala que provavelmente elas não conseguirão nem destruir a barreira protetora da criatura. Hirako, com um forte desejo de proteger a todos, invoca a ferramenta de agricultura onipotente que toma a forma de uma lança. Ele joga a lança na direção do dragão, que revida ativando a magia de barreira protetora, mas o ataque do Prota quebra a barreira atingindo a asa da criatura. O garoto ataca novamente, perfurando o abdômen do dragão. Ele vai até a floresta confirmar se o monstro realmente morreu e pergunta se eles podem comer aquele dragão. O Prota volta para casa e prepara bife de dragão grelhado, dragão a vapor e ensopado de dragão. Enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, o general Bezel avisa que um dragão foi eliminado com apenas 2 ataques. O general Randan fala que eles não podem lutar contra quem eliminou o dragão. Bezel
Bezel fala que antes que o pânico se espalhe entre os cidadãos, eles devem resolver a situação. No covil de Draime, onde vivem os dragões guardiões, um dragão pergunta para um cara chamado Gucci o que aconteceria se ele fosse atingido pelo ataque do Hiraku. Gucci fala que ele provavelmente morreria. O dragão pergunta o que eles devem fazer. Gucci responde que seria tolice atacar. Hiraku avisa que eles irão produzir bebida alcoólica. Todas elas ajudam a fazer a colheita das uvas. O próximo passo é o esmagamento, onde o prota se juntou com as garotas e realizaram de maneira divertida. Já no final da tarde, Hiraku fala que agora só precisa esperar fermentar. A cena é cortada para o deus que reencarnou prota pedindo perdão para a deusa da agricultura. A deusa pergunta por que ele não avisou que ia dar réplica da lança sagrada Grime para um humano. Ele retruca dizendo que o Hiraku está usando ela apenas como ferramenta de agricultura. A deusa furiosa fala que aquela coisa deve drenar a força vital de um ser humano e matá-lo instantaneamente. O deus responde que o Hiraku deve ter uma boa habilidade de recuperação, já que ele o concedeu um corpo saudável. Zabuton toca o alarme e o prota vai até lá verificar, se deparando com mais uma garota vampira. Lu fala que aquela garota é a Flora, sua irmã. Já na casa do prota, a garota fala que quando descobriu que a irmã dela estava sendo perseguida, resolveu vir procurar por ela. Hiraku prepara uma janta para ela como pedido de desculpa por ela ter sido atacada pelos lobos. A garota gosta muito e pergunta o que é aquele material branco na comida. O prota responde que é tofu, um alimento feito à base de soja. Ele também gostaria de utilizar miso e molho de soja, que é feito de soja fermentada, o que acaba chamando muita atenção da Flora. Ele explica que existem micro-organismos que causam a fermentação. A garota fica feliz porque graças a essa informação ela encontrou um novo assunto na sua pesquisa. Após alguns dias, a vampirinha volta para sua antiga casa para fazer os preparativos da mudança. Um mês depois, a garota volta trazendo suas empregadas e 2 vacas para produzirem leite. Annie se apresenta como a representante das empregadas e fala que ele pode usar elas da maneira que ele achar melhor. Tia fala pro Hiraku que precisa sair um pouco. Horas depois, a garota volta trazendo seus subordinados, Gramária, Kudel, Corone e o representante dos homens lagartos, Daga. Tia fala que de presente trouxe uma galinha. Lia trouxe todas as elfas que ainda vagavam pela floresta. Hiraku, vendo que só tem mulheres, pergunta cadê os homens. A garota responde que nenhum sobreviveu, mas não tem problema porque agora elas podem começar a repovoar seu clã. Alguns dias depois, o Hiraku reúne todos os habitantes e fala que quer dar um nome para aquele local. Zabuton aponta para a maior árvore da floresta, por esse motivo o nome ficou como Vila da Grande Árvore. Durante a noite foi realizado um festival para comemorar o nascimento da vila. Após o fundamento da Vila da Grande Árvore, Bezel foi até o Hiraku como representante do Lorde Demônio. Em comemoração pela ocasião, ele oferece uma poção como presente. Bezel conta que o Rei Demônio gostaria de discutir a situação da Vila da Grande Árvore. Hiraku lembra da Lu falando que aquela floresta pertence ao Lorde Demônio. O prota, sem entender direito a situação, pensando que o Rei Demônio quer que ele pague tributos ou vá embora do seu território, diz que se o Lorde Demônio os aceitar vivendo naquela terra, ele está disposto a oferecer 10% da sua colheita anual como pagamento de impostos. Bezel, com medo, aceita a proposta e pergunta se o acordo está realmente bem para o Hiraku. O prota responde que sim e pede que ele venha buscar mercadoria todo ano um pouco antes do inverno chegar. Hiraku dá um presente pro Bezel e ele vai embora. O garoto fica se perguntando se tratou esse assunto da maneira correta. A garota vampiro acha que ele fez um bom trabalho, porque como estão pagando impostos, eles tecnicamente estão sob a proteção do Lorde Demônio a partir de agora. Tia complementa dizendo que a taxa anual de impostos normalmente é de 50% a 60%. Lia está feliz porque praticamente eles compraram a proteção do Lorde Demônio por uma taxa de apenas 10% ao ano, sem contar que eles ganharam um remédio poderoso que você pode beber ou aplicar diretamente em uma lesão. No castelo do Lorde Demônio, Bezel conta para seus companheiros que ele não teve escolha a não se aceitar a proposta do Hiraku, porque a princesa vampiro e a anjo da aniquilação estavam lá, e ainda tinha um exército de elfos superiores e lobos infernais, sem contar que o grupo que levou ele até o Hiraku era o trio de anjos assassinos. Guatis abre o presente que o Bezel trouxe e encontra maçãs que são muito parecidas com a fruta Apus que existe naquele mundo. Bezel nota que o pano que veio cobrindo o presente foi feito por uma grande aranha demoníaca, que é uma criatura que conseguiu lutar de igual para igual com um dos Lordes Demônios anteriores.
No outro dia, Draime, o governante dos dragões, e o seu servo Gucci foram até a vila da Grande Árvore. Gucci entrega uma espada de presente pro Hiraku. O Prota aceita e pergunta qual é o propósito da visita deles. Gucci fala que o covil do Draime fica localizado ao sul daquela vila. Mesmo sendo um pouco distante, ainda são considerados vizinhos. Por esse motivo, eles vieram para conhecer a vila da Grande Árvore. Hiraku gostaria de convidá-los para entrar, mas é um pouco difícil devido ao tamanho do Draime. Gucci pede para o seu mestre tomar a forma humana. Draime gostou tanto do vinho que grita dizendo que não vai mais para casa, que vai morar ali. No entanto, Gucci consegue convencer o Draime a ir embora, falando que muita gente vai ficar com raiva se ele não voltar para proteger o seu covil. Hiraku fala para Lia e para Lafa que não é bom deixar os visitantes do lado de fora, mas ele também não se sente confortável em convidá-los para dentro de sua casa. Então ele quer que elas construam uma casa de hóspedes. E para evitar que o grupo da Gramária e os Homens Lagartos tratem os visitantes de maneira hostil, foi criado um novo alarme. Zabuton toca o alarme anunciando a chegada de um grupo de demi-humanos. Garf se apresenta como líder do grupo e fala que eles são de um lugar chamado de Vila Uivante, que se localiza ao leste da Vila da Grande Árvore. Lucy pronuncia dizendo que gostaria de levá-los para a casa de hóspedes para que eles possam descansar, e pergunta se aquele é todo o grupo. Garf responde que sim. A garota vampiro fala que então vai tratar os outros como inimigos. Os lobos infernais encurralaram alguns demi-humanos que estavam na floresta. Garf pede desculpas dizendo que aqueles dois chegaram atrasados. Lu leva eles até a casa de hóspedes, onde foram recebidos pelo grupo de empregadas da Anne. A garota anjo tranca a porta pelo lado de fora, prendendo os demi-humanos na casa de hóspedes. Hiraku pergunta o que ela está fazendo. Tia está desconfiada porque sempre que alguém vem estabelecer relação com a vila traz algum tipo de presente, e eles ainda deixaram 2 membros do grupo escondidos na floresta. Anne começa a preparar comida para os visitantes. Hiraku pergunta por que a comida que ela está preparando é tão diferente da que ela preparou para o Draime. A garota responde que há diferença de tratamento entre os visitantes que trouxeram presente e os que não trouxeram. O Prota pergunta pro Garf por que eles estão ali. Garf responde que a Vila Uivante é composta de pessoas que ganham a vida caçando ou minerando. Até agora eles conseguiram sobreviver negociando com uma aldeia de humanos. Entretanto, de repente o comércio entre eles se tornou instável, e um dos membros do clã do Lorde Demônio contou sobre a Vila da Grande Árvore. Tia pergunta por que tinha 2 membros do grupo dele escondidos na floresta. Garf conta que era como medida de segurança para avisar para a vila caso algo desse errado. Horas depois, Garf fala que gostaria de estabelecer um acordo comercial, onde eles disponibilizarão produtos que foram feitos utilizando minérios em troca de alimentos. A única coisa que ele pede é que o Hiraku vá até a Vila Uivante para negociar, porque é muito difícil para eles se locomoverem carregando a mercadoria. Hiraku concorda com a proposta dele. Na hora de ir embora, Garf se desculpa porque ele não sabia que as pessoas traziam presentes quando visitavam, mas na próxima vez ele vai trazer. Tia fala que vai até a Vila Uivante para a negociação, e o Draime ofereceu carona em troca de um barril de vinho. Após a sua primeira visita, Draime vem com frequência na vila, e toda vez traz algum tesouro como presente. Alguns dias depois, Tia retorna e avisa que deu tudo certo, além de que o patriarca da Vila Uivante gostaria de mandar 20 mulheres jovens para morarem na Vila da Grande Árvore. Hiraku, querendo garantir o futuro da vila, concorda contanto que eles mandem 2 homens jovens. Dito isso, o patriarca manda de acordo como Hiraku pediu. Senna se apresenta e fala que elas estão mentalmente preparadas para ele as usar da maneira que ele achar melhor, e pede apenas para que o Hiraku não abandone elas. O Prota fala pra Senna ficar tranquila e pergunta se os homens que estão vindo pra cá estão junto com ela. A garota responde que sim, elas trouxeram alguns jovens como ele pediu. Logo todos eles se acostumaram com a vida naquele local. Enquanto Hiraku fazia a colheita, o chão da floresta começou a tremer. Gramária informa que um urso grapla e uma víbora sangrenta estão lutando do lado norte da floresta. Ela fala que se a luta continuar pode acabar afetando a vila, mas é perigoso se envolver sem um plano. O Prota pergunta se a carne desses animais é comestível. A garota anjo responde que sim, e leva ele até onde os animais estão se enfrentando. Gramária pede para eles voltarem e trazer ajuda. No entanto, Hiraku fala para ela apenas descer ele bem rápido, e utilizando a ferramenta onipotente com o formato de uma foice, ele derrota os animais com apenas um ataque. Já em casa, ele prepara urso alvinho e víbora empanada, e como de costume, todas elas gostaram muito da comida. Hiraku nota que falta algo para acompanhar o prato da víbora. Por essa razão, ele foi até o laboratório da Flora e perguntou se ela tem alguma coisa que possa atuar como agente bacteriano. A garota dá um frasco com um líquido azul que pode ser
usada em alimentos. Graças a isso ele conseguiu criar maionese. Lu aparece para avisar que ele tem visitantes. Donovan, o líder de um grupo de 3 anões, conta que ouviu falar que tem um álcool de alta qualidade naquela vila e pede para o Hirako compartilhar o álcool com eles, mas a tia fala que eles não podem dar o álcool de graça. Donovan fala que eles não têm dinheiro, entretanto eles têm tecnologia. Eles passaram vários anos estudando a produção de álcool e com a colheita que o Hirako tem na vila eles podem produzir álcool da mais alta qualidade. O prota concorda e os anões prepararam os equipamentos e começaram o processo de destilação para a produção do álcool. Donovan e seus homens acabaram ficando na vila trabalhando como cervejeiros. Hirako organizou uma festa de boas-vindas para os anões e os demi-humanos que vieram da Vila Uivante. Donovan agradece o Hirako por ter deixado eles morarem ali. O prota, já meio bêbado, lembra que finalmente conseguiu alguns homens adultos para se juntarem à vila e pergunta pro Donovan se alguma daquelas garotas chamou a sua atenção. Donovan responde que são todas bonitas. No entanto, são novas demais, se não conseguem ao menos deixar crescer a barba, então não é pra ele. No outro dia, Zabuton tocou alarme anunciando a chegada de um dragão. Quando Hirako se preparava para atacar, Draime aparece bloqueando o dragão. Um dragão branco aparece e o Hirako pressente o perigo, atacando de imediato. Porém, o ataque pegou apenas de raspão, então ele se prepara para atacar novamente, mas o Gucci o impede, dizendo que o dragão não é um inimigo. Com a confusão resolvida, Gucci fala que aquelas são a filha e a esposa do Draime, Leste e Grafalon. Elas estão ali porque constantemente Draime saía escondido para ir para a Vila da Grande Árvore, e elas pensaram que ele estava fazendo algo que não devia. Draime pergunta para sua esposa se ela entende porque ele está fazendo de tudo para se dar bem com essa vila. Grafalon responde que sim, ela nunca pensou que encontraria alguém que tivesse força o suficiente para os dominar. Ela só conseguiu desviar do ataque do Hirako porque Zabuton, uma velha amiga, puxou ela usando a teia. Se não fosse pela Zabuton, ela provavelmente teria passado dessa para melhor. Por esse motivo, Grafalon fala para Larte ficar e morar ali na Vila da Grande Árvore. Ela deve garantir que esse poder nunca se volte contra os dragões. A garota está tendo dificuldade para se acostumar com a vida naquele local. Tia fala que além da força bruta, dragões têm um grande conhecimento e sabedoria, o que deu a ideia do Hirako colocar ela para cuidar das relações diplomáticas da vila. Bezel foi buscar frutas e ficou morrendo de medo quando viu a Last. Ele, vendo que o poder militar do Hirako cresce a cada dia, decide enviar sua filha, Florem, para investigar a Vila da Grande Árvore. A garota chega lá e fica morrendo de medo enquanto faz o relatório do poder militar daquela vila, mas logo ela se acostumou com a vida e o trabalho daquele local. Os slimes que a tia trouxe para fazer a purificação da água se multiplicaram e agora existem vários tipos de slimes com cores diferentes, e dentre eles apareceu um slime que consome vinho. As garotas, que são louquinhas por bebidas alcoólicas, se juntaram para decidir como punir a pequena criatura. No entanto, Florem fala que mesmo que o slime seja punido, não vai resolver o que já aconteceu, e assim o slime se tornou um pet do vilarejo. Enquanto comia, Hirako fala que se tivesse frutos do mar ele poderia preparar uma comida ainda melhor. Lia pergunta a que exatamente ele está se referindo a frutos do mar. O garoto fala o nome de alguns peixes e algas. Florem diz que é uma cidade portuária no reino demoníaco. Leste se pronuncia para ir junto com a Florem até a cidade portuária. 3 dias depois, as garotas voltaram junto com Maicon, comerciante da cidade Chachato do reino demoníaco. Ele entrega os produtos marinhos e fala que quer se tornar o fornecedor oficial do governo para a Vila da Grande Árvore. Lu diz que isso significa que ele quer lidar com todo o comércio entre a vila e o mundo exterior. Maicon pede para eles darem uma olhada em uma lista com todos os produtos que sua empresa lida com a negociação atualmente, e a partir daí eles podem discutir sobre a sua proposta. Já no final da tarde, o comerciante vai embora. Hirako fala que será de grande ajuda tê-lo em suas negociações, e tanto a Lu quanto a tia concordam. Maicon está feliz porque ele conseguiu terminar a negociação com aquele grupo aterrorizante com um sorriso no rosto. Esse foi o melhor negócio da sua vida. Grandes lucros estarão esperando por ele daqui em diante. Zabuton toca o alarme de intruso, anunciando a chegada de um dragão branco que de imediato lança um ataque ao lado da vila. Hirako erra o primeiro ataque de propósito para fazer o dragão baixar a guarda e ataca novamente, conseguindo derrubar a criatura. Ele vai até onde o dragão caiu e se depara com uma linda mulher. Draime chega lá e pede desculpa, avisando que aquela é a sua irmã mais velha, Hakuren. Ela conta que está ali porque ficou sabendo que o Draime está dando a Larte como noiva para o Hirako, mas na verdade o principal motivo é que ela queria desabafar a raiva porque sua sobrinha está se casando primeiro que ela. Hirako fica com raiva porque
porque ela fez toda aquela confusão por um motivo tão bobo e obriga ela a limpar a bagunça que causou na floresta. Já em casa, Hakuren conta que ficou sabendo que ele tem um jogo muito divertido onde é preciso alinhar as peças. Drai me diz que é o jogo Mahjong. Hakuren fala que quer jogar e pergunta o que eles devem apostar. A única coisa que veio na cabeça do Hiraku foi que a cada rodada o perdedor deve tirar uma parte da roupa. E apesar de estar jogando contra iniciantes, ele perdeu várias partidas e acabou tendo que tirar tudo. Hakuren decidiu ficar na vila e está trabalhando como professora ensinando leitura, gramática e matemática. Um grupo de lâmias apareceu no vilarejo pedindo ajuda porque os lobos infernais e as aranhas demoníacas mais jovens resolveram limpar a dungeon onde elas moram. Então elas acabaram sendo forçadas a fugirem da sua casa. Hiraku decidiu trocar os minérios que as lâmias encontraram na dungeon por alimentos e elas voltaram para sua casa. Depois disso, as lâmias começaram a trabalhar carregando os produtos comerciais da Vila da Grande Árvore. Algumas nobres informaram para a filha do Rei Demônio que a Vila da Grande Árvore está de fato acumulando poder militar, e eles devem estar mantendo a Floren na vila para usá-la como refém. Bezel vai até sua filha avisar que devido à mentira de alguns seguidores, a princesa está determinada a atacar a Vila da Grande Árvore. A garota pergunta como elas podem ter uma ideia tão ridícula depois de terem visto o relatório que ela enviou sobre o poder militar do local. Bezel diz que o relatório era tão surpreendente que chegou a parecer irrealista, então ele precisa que ela pare o ataque da princesa. No dia seguinte, Floren pediu para as lâmias interceptarem o ataque, e facilmente as lâmias conseguiram fazer eles recuarem. As nobres que influenciaram a princesa foram levadas para a vila e a Floren pediu para o Hiraku aceitar que elas trabalhem ali por um tempo. Já a princesa vai ficar para conhecer melhor o local. Hiraku se despede e a Floren mostra todo o campo de plantio e as construções da vila para as garotas. Durante a noite elas tentaram escapar, no entanto foram paradas pelos lobos e aranhas. Vendo que não tem como fugir, elas decidiram se dedicar ao trabalho. Aproveitando a oportunidade, Floren levou a Yuri para brincar com os lobos infernais. Ela está surpresa que exista um lugar tão maravilhoso fora do reino demoníaco. Floren pergunta por qual motivo ela atacou a vila. A princesa responde que mobilizou o ataque porque ouviu falar que ela havia se tornado uma refém, então pretendia salvá-la. Apesar do trabalho de escritório ser difícil, as garotas estão felizes porque a comida é realmente boa. Hiraku nota que a Lu está com um corpo menor que o normal. A garota fala que por algum motivo ela não está conseguindo usar magia de transformação normalmente, mas logo deve melhorar. Yuri está se divertindo, fazendo colheita e levando uma vida normal totalmente diferente da sua vida como princesa, até que chega o momento em que Bezel precisa levar Yuri. As outras garotas decidiram ficar e continuar trabalhando porque gostaram muito da comida. Algum tempo depois, os moradores da vila resolveram armazenar comida, mas logo o depósito ficou cheio. Lart deu a ideia de mandar um pouco da comida extra para o seu pai. O Prota concorda e a Hakuren pede para mandar um pouco para os seus pais também. Dito isso, Lart vai até a casa do seu pai para entregar comida e continua seu caminho até a cidade de Chachato para deixar as colheitas que estavam enviando para o Maikon. Enquanto isso, Hakuren foi para o norte e se encontrar com seu pai. No caminho de volta, ela encontrou algumas elfas da montanha que queriam se mudar para a Vila da Grande Árvore. A líder do grupo se apresenta como Ia. Elas normalmente moram nas montanhas, mas ultimamente se tornou muito difícil conseguir comida. Hiraku concorda em deixar elas morarem ali. Ia diz que elas são excelentes caçadoras, então irão conseguir sua própria comida, mas infelizmente elas não tiveram tanta sorte caçando naquela floresta demoníaca. A garota, querendo ser útil, se oferece para conseguir argila de alta qualidade para ele conseguir fazer alguns utensílios, e graças a ela Hiraku conseguiu fazer. Enquanto explorava a floresta, Ia encontrou uma dungeon localizada ao norte. Após explorar a dungeon, as elfas informam que eles devem mandar um grupo de extermínio, pois há uma víbora sangrenta vivendo naquele local. A sobrevivência do clã dos elfos depende daquilo, porque a carne daquela criatura é extremamente valiosa. Ao comê-lo, seu corpo transborda de vitalidade, aumentando a chance de ter um filho. Alguns dias depois, o Prota recebe a notícia de que a Lu não está se sentindo bem. Ao verificar os sintomas, descobriram que a vampirinha está grávida. No outro dia, todos estão trabalhando normalmente na vila e o Hiraku está muito preocupado com sua esposa, mas a garota o tranquiliza dizendo que vai ficar tudo bem. Ele vai verificar o campo de plantio e encontra algumas criaturas estranhas que se alimentam das plantas, mas ele resolve facilmente utilizando um regador feito com a ferramenta de agricultura onipotente. Depois ele faz alguns brinquedos e vai dar uma olhada no treinamento de combate. Ele até tenta praticar usando uma espada de madeira, mas percebe que é muito fraco sem usar a ferramenta onipotente. O grupo do Donovan está trabalhando duro na fabricação de álcool, então ele pede para o Hiraku aumentar a produção das uvas. Enquanto pensava em como aumentar a colheita, a cena foi avisar que apareceu um homem estranho. Chegando lá, eles
se depara com um cara reverenciando a estátua de Deus. Lu aparece chamando ele de progenitor. Na casa de hóspedes, o vampiro explica que está ali porque ouviu falar que a Lu está grávida e ele veio verificar, já que normalmente os vampiros continuam sua linhagem por meio de um pacto de sangue. Ele pede perdão por ter entrado na vila sem avisar. Originalmente ele planejava apenas dar uma olhada e sair silenciosamente, mas acabou sendo atraído pela estátua magnífica do criador abaixo da grande árvore. Hirako pergunta se ele já se encontrou com Deus. O progenitor responde que sim, quando ele nasceu. Vendo como o progenitor quer muita estátua, Hirako faz uma pra ele. Depois disso, o progenitor agradece e vai embora. Chegando em seu território, ele pede para o padre colocar a estátua do criador no melhor lugar do templo religioso. Como Hirako se recusou a receber um pagamento pela estátua, o progenitor mandou um piano de presente para comemorar a gravidez da Lu. Após o piano ser colocado dentro de casa, as garotas o reconhecem como um tipo de piano que só é encontrado em um grande templo. Elas se aproximam tentadas a tocar, mas desistem porque aquele piano é muito caro. Por esse motivo, elas vão até o Hirako pedir para ele comprar um piano normal para praticarem. Atendendo ao pedido das garotas, ele entra em contato com Maikon e compra um piano. E a maioria das garotas da vila começaram a praticar. Logo depois da primavera, enquanto Hirako está trabalhando, Lu chama ele para o intervalo. A garota fala que ele também precisa descansar. Hirako, preocupado, pergunta se está tudo bem para ela ficar andando por aí. Lu responde que sim. Todo mundo da vila está ajudando e ela descobriu que as empregadas do grupo da Anne já auxiliaram durante o parto. À noite, quando se juntaram para conversar, Lu explica para as garotas que ela está bem e a única coisa que a incomoda é que ela não pode tomar álcool. Por esse motivo, elas vão até o Hirako pedir para ele vender todo o álcool da vila. Após contarem que estão desistindo do álcool pela Lu, o garoto fica feliz e dá a ideia de deixarem o álcool envelhecer até poderem consumir novamente. Hirako vai até o quarto da vampirinha para ver como ela está, e pelo resto do dia ela recebeu vários presentes, como erva medicinal para aumentar o vigor, item de recuperação para o poder mágico, comida e várias outras coisas. Enquanto analisava o martelo de madeira que o Donovan deu, a garota fala que o bebê vai nascer. Anne rapidamente mobiliza as empregadas para pegarem toalhas e água morna. Depois de passar algumas horas sentindo dor, a garota finalmente deu à luz. Hirako, muito emocionado, se aproxima e pega seu filho nos braços. Lu fala que eles vão criá-lo para ser um garoto forte. Uma semana depois, o Proto está preparando um novo campo de plantio. Aí nos é introduzido que a Lu colocou o nome da criança de Alfredo. Hirako lembra da ajuda de todos e decide recompensá-los. Para isso, ele preparou algumas medalhas. Lia pergunta como eles devem usar essa medalha. Hirako responde que elas podem usar para trocar por mercadoria ou algo que desejam. Em outras palavras, a medalha vai servir como a moeda oficial da Vila da Grande Árvore. Ultimamente, sempre que alguém quer alguma coisa, vai até ele pedir, mas com o aumento da população, lidar com isso se tornou muito difícil. Para começar, ele deu 3 medalhas para cada morador, e logo começaram a trocar as moedas, o que acabou fazendo ele trabalhar ainda mais que o normal. Uma garotinha foi até ele com uma moeda pedir por um filho. Lia, a elfa danadinha, pergunta se aquela é uma opção. O Prota responde que não. A garotinha oferece 3 moedas para ele mudar de ideia, mas no final ela acabou alugando ele para brincar com ela e seus amigos. Algum tempo depois, eles prepararam um festival para comemorar o nascimento do Alfredo. O Prota e a Lu pegaram um martelo de madeira dado pelo Donovan para abrir um barril de vinho, dando começo ao festival. Donovan pergunta para Lu o que ela achou do vinho, mas a garota não pode beber enquanto estiver amamentando. Então Donovan dá a ideia de engarrafar um pouco de vinho para envelhecer até que o Alfredo tenha idade para beber. Enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, Bezel dá a notícia do nascimento do Alfredo. Vendo o poder daquela vila, seria uma ótima ideia casar alguém do reino demoníaco com Hirako. De imediato, o Lorde Demônio furioso diz que não vai entregar Yuri como noiva. As garotas vão até o Hirako informar que tem um monte de gente querendo se mudar para a Vila da Grande Árvore. Já que é tanta gente, ele decide que vão precisar construir um novo vilarejo. E assim termina o episódio 12. Se você tiver gostado, deixa aquele like, aquele comentário maroto. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Acabou, pessoal!